Queridos irmãos, neste momento damos início ao nosso momento de prece. Convido a todos para que neste momento serenem seus pensamentos, energizem as suas casas com pensamentos bons e que possamos então estar elevando a nossa mente ao nosso Pai Criador, agradecendo pelas oportunidades da vida que Ele nos dá e até mesmo pelos desafios que nos são impostos, pois somente através destes é que nós buscamos nos melhorar. Neste momento, pedimos por aquelas pessoas que estão afastadas de nós, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos e até mesmo por aquelas pessoas que muitas vezes não alegram nossos corações. Que o amor possa estar adentrando o lar de cada um e que possamos, mais uma vez, escutar com muito amor, com muita gratidão, as palavras da sábia doutrina espírita, o prometido que Jesus nos deixou. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, irmãos. A leitura de hoje, ela está no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E aí lá na parte das instruções dos Espíritos, coincidentemente, com o título Fora da Caridade não há salvação, nós vamos ler o item 10, que são 2 parágrafos, e que vem assinado por Paulo, o apóstolo. Então, como já disse o título, Fora da Caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Vou concluir, não lendo o segundo parágrafo, mas com as 3 últimas linhas em função do nosso tempo, deixando o convite para que os irmãos leiam em suas respectivas casas. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertença. Paulo, o apóstolo, mensagem então psicografada em Paris, 1860. A gente fica quase que sem palavras diante de mensagens tão belas, né? E mais ainda ficamos particularmente tocados ao pensarmos caridade, ao longo desses dias todos, desse projeto do momento de prece, em que temos tido a oportunidade de revisar nosso Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente com mensagens das instruções dos Espíritos, onde muitas vezes podemos ter até o nome do Espírito que nos passou a mensagem, o qual Kardec reuniu lá no início da codificação. Mas ficamos tocados porque aqui
se trata de Paulo, né? O apóstolo. E a figura de Paulo é uma figura paradigmática no cristianismo. Né? Que todos nós possamos, em algum momento da nossa vida cristã, da nossa vida espírita, conhecer um pouco mais da história de Paulo. Na seara espírita nós temos o romance que ainda ontem comentei com vocês, Paulo e Estevão, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier em vida. São lições narradas por Emmanuel. Para nós revivermos um pouco a história daquele homem que de perseguidor dos cristãos vai se tornar uma das figuras mais importantes para a organização do cristianismo no mundo. Paulo é uma figura emblemática porque ele representa um pouco de nós nas nossas imperfeições. Quantos de nós, quando nos sentimos chamados ou quando somos chamados para determinada tarefa na seara da evangelização, dizemos, mas eu sou tão imperfeito, mas eu tenho um passado tão difícil, como é que agora eu vou falar de Jesus? Nem me compara com Jesus, Jesus está muito longe de mim, enfim. E Paulo é a figura, é o exemplo que vai nos mostrar que o caminho para se aproximar de Jesus ele pode ser mais curto do que a gente imagina. Porque Paulo é exatamente esse irmão imperfeito que perseguiu cristãos, que matou cristãos, mas que, no entanto, na estrada de Damasco, como conta a história, vai se encontrar com o mestre já em espírito, vai ter uma oportunidade gloriosa de retomar sua visão e, mais que isso, vai ter a oportunidade gloriosa de conversão do seu coração. Seu coração vai se abrir para o amor e, a partir disso, vai ser um apóstolo abnegado, vai ser um apóstolo devotado de Jesus. E como Jesus bem lhe adverte, Emmanuel nos narra isso no romance que eu psicografado por Chico, que eu já mencionei, a partir do momento da conversão de Paulo, Jesus o alerta, e assim o será. A vida não vai ser fácil. A vida vai ser cheia de muito sofrimento, encarceramento. Mas, no entanto, é desse sofrimento que nós temos as mais belas lições sobre o amor, sobre a caridade. Então, Paulo é um testemunho realmente importantíssimo e fundamental, porque nós nos identificamos com ele em nossas imperfeições, e mais que isso, podemos ver na figura dele essa possibilidade de conversão, de redenção. Mas, no entanto, meus irmãos, seguir Jesus nem sempre será um caminho de glória, porque ainda há muita incompreensão no mundo, né? E a história de Paulo, ela nos alimenta inclusive para pensar no momento atual, como eu quis fazer a comparação, a analogia da noite anterior, que com certeza o momento agora é de insegurança, de angústia, com essa situação de um vírus que atinge a humanidade, né? Porém, quando nós pensamos no passado, já foi muito pior, nós já tivemos enfermidades tão drásticas assim. E a analogia que eu quis trazer ontem, que eu quero repetir hoje, é que os tempos são difíceis, sim, nós não estamos negando isso. Mas para nós cristãos está mais fácil passar por essa dificuldade. Nós temos mais preparo espiritual, nós temos mais bagagem espiritual, que é o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que nos explica, que nos dá uma real certeza de que tudo isso não é por acaso, de que tudo isso tem uma destinação. E assim eu quis dizer que hoje nós cristãos, nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos como foi no passado, né, para ser estraçalhados por feras, por animais. Nós não estamos sendo mortos como foi na situação
de Paulo, como narrada no livro, nós não estamos sendo mortos e colocados em postes em Roma e depois incendiados. Nada disso está acontecendo mais. Graças a Deus isso aconteceu. Isso foi para a purificação da terra. Mas hoje, o que nós precisamos ter é serenidade. Essa batalha que se trava no mundo contra esse inimigo oculto, que é esse vírus, como nós vamos vencer? Serenidade, tranquilidade, confiança na providência divina e, à luz da razão, cumprir as recomendações que as autoridades de saúde nos advertem. A ciência progrediu. Os homens da ciência que hoje nos convocam a nos cuidarmos e nos dão esses cuidados, nos dão essas orientações, eles sabem o que eles estão dizendo. Muitas vezes eles estão sendo inspirados pela própria espiritualidade, pelos médicos espirituais. Então vamos seguir essas recomendações. Cuidar das questões de higiene, cuidar do isolamento social, né? E esse isolamento social vamos colocar entre aspas, porque o que nós estamos fazendo aqui é exatamente para romper com esse isolamento, porque nós temos inclusive a nosso favor as mídias, as possibilidades de conversarmos, de irmos dentro dos lares de vocês, de nos conectarmos, né, pela internet. Olha que coisa incrível! Então, se pararmos para pensar, é um momento sim de solidariedade, é um momento de união em pensamentos positivos, união nos cuidados, para que logo essa enfermidade possa passar e nosso mundo possa curar. Passo então, peço desculpa aos irmãos se me empolgo, mas como disse, é tão inspirador quando a gente fala nesses mártires, né? Nesses apóstolos do passado que tanto nos inspiram, né? A gente acaba até passando um pouquinho do tempo falando. Então já passo agora a palavra para a irmã, que vai encerrar com uma oração e tudo há de ficar bem logo, né? Então, neste momento, dando seguimento às leituras de Chico, a partir da psicografia de Chico, continuamos com a coleção Fonte Viva, né? Que o Chico, então, nos deixou. São 5 livrinhos belíssimos, né? E a mensagem de hoje, então, é Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. E aí Emmanuel nos fala: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se sem progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai.
eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, com essas belíssimas palavras de Emmanuel, pensemos, nunca estamos sós e o Cristo sempre nos acompanha. Muitas são as vezes que ele nos carrega no colo. Sigamos com esperança, sigamos sendo racionais, que tudo irá ficar bem, pois como Cristo nos deixou na sua mensagem, os seus apóstolos, e nós seguimos ainda esse apostolado, com Cristo nós venceremos. Que assim seja. Muito boa noite.